Missionário, servo Roberto, quero pregar hoje aqui um tema, os apóstolos, como os apóstolos andavam, como os apóstolos caminhavam. A palavra, os conceitos da profecia apostolado nos ensina que eles viviam em unidade de coração. Vou meditar uns versículos aqui, para você entender o que é essa unidade, porque o apóstolo Paulo vai falar assim em Coríntios 1, 10, vai dizer assim, Coríntios 1, 10, só para a gente entender. Rogo-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todo esteja em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, viver em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Quer dizer o quê? Tem que ter uma unidade. Olha, e o 3 vai dizer, então Cristo estaria dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós, e em meu nome de Paulo que foste batizado, estaria Cristo dividido? Estaria os apóstolos divididos? Os apóstolos vêm nos dar uma aula, o que é seguir a doutrina de Cristo, como vai dizer ali em João 7. Eles seguem a doutrina que Cristo ensinou a eles, de unidade de coração. João 7,14, deixa eu ver se é isso mesmo. Vai nos ensinar. É 14, 7,14. Lá pelo meio das festas, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. O judeu admirava-se e dizia, este homem não fez estudo. De onde vem-lhe esse conhecimento da Escritura? Respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Olha, se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina e de Deus, ou se falo de mim mesmo. Tem que se habitar a doutrina, seguir a doutrina do Senhor Jesus Cristo. É essa doutrina que os apóstolos seguiam em tudo, até nas ofertas, até nas divisão, dividir os bens que era doado pelos cristãos primitivos. Vai nos ensinar assim, olha, Atos dos Apóstolos 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina que Jesus Cristo ensinou, nas reuniões, em comunhão, na fração do pão e na oração. Olha só, que interessante. Ora, Atos dos Apóstolos 4,32 até o 37 vai nos ensinar quem tinha direito de receber o dízimo eram os levitas. Aqui um levita já está doando. Olha como Deus mudou a lei. Olha como Deus transformou a lei na graça. Um levita que tinha por obrigação de receber o dízimo. Como vai dizer em Hebreus, como Jesus veio mudar. Sair da base do Velho Testamento para seguir o Novo, a graça. Olha o que em Hebreu vai nos dizer. 6, o 5. Os filhos de Levi, 7, 5. Os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio na qualidade de filho de Abraão, têm permissão de receber o dízimo. Legado do povo, isso é de seus irmãos. Porque esses caras, esses profetas de hoje em dia, esses apóstolos, não pregam isso. Quem tinha obrigação de acolher o dízimo eram os levitas, os filhos dos levitas, os levitas, sacerdócio araônico. Aqui o levita está doando. Olha que interessante, daqui a pouco chega esse ponto para você entender. Os caras não pregam isso porque as pessoas vão abrir, como vai dizer em João 8,32, conhecer a verdade vos libertará. Se os caras pregassem a verdade, e você será liberto das campanhas que esses caras fazem, com esses bargança de dízimo que os caras fazem, estipulam o que eles querem. Tem que seguir a doutrina de Cristo. Aquele que quer seguir, a minha doutrina não é minha, mas daquele do Pai que me enviou. Tem que seguir, aquele que quer se habitar, aquele que quer extinguir a mim, tem que seguir a minha doutrina. É a doutrina dos apóstolos. Ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Na unidade de coração. Na fração dos pães, dividia tudo. O Atos dos Apóstolos 4,32. A multidão dos fiéis era um só coração. Já tem uma unidade, uma só alma. A igreja que Cristo fundou, que é os primeiros cristãos, são chamados cristãos. Nós somos católicos porque batizados universalmente. Nós somos cristãos. Tem que ter unidade de coração e alma. A alma o Espírito Santo é a alma da igreja.
Porque quando veio Atos dos Apóstolos 2, veio o Espírito Santo, aí começou a surgir os feitos, os milagres, começou a surgir a igreja, foi edificada sob Pedro soube te edificar uma igreja, mas com a graça do Espírito Santo. Ó, uma alma, ninguém dizia que era sua as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Olha, um só coração, uma só alma, grande coragem, os apóstolos dava testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todo ele era grande graça, nem havia entre eles nenhuma necessidade, porque todos os que possuíam terra ou casa vendia, olha, e trazia o preço do que tinha vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E partia assim cada um deles conforme as suas necessidades. Assim José, a quem o apóstolo, grava bem isso, ó, Atos dos Apóstolos 4, 36, 37, ó. Assim José, a quem os apóstolos deram sobrenome Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, ó, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu, eu trouxe o valor dele e depositou aos pés do apóstolo. Levitas, quem recebia os dízimos, quem recebia as ofertas? Era os levitas. Porque esse levita, se ele tinha por obrigação, se ele tinha como base da tradição de receber o dízimo, de receber as ofertas, porque ele é sucessor araônico, ele é da tribo de Levi. Porque esse cara que está dando, vendeu o seu campo e distribuiu aos pés dos apóstolos. Olha como ele mudou o Velho Testamento. Hebreu 8,32 vai dizer que o Velho Testamento está fadado a desaparecer. Em Lucas 16,16, a profecia, os profetas, a profecia encerraram até a vinda de João. Mateus 11, se eu não me lembro, acho que é 24, e Lucas 16,16. Olha, levita dando, depositando aos pés dos apóstolos. Olha como a lei mudou. O novo sacerdócio eterno, a prefiguração de Melquisedeque, Jesus Cristo é prefiguração do Melquisedeque, sacerdote para sempre. Olha que interessante, meu Deus do céu. Porque os caras não pregam isso? Eles distribuíam entre eles. Aqui, ó, 8,32. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquada é envelhecida, está certamente fadada a desaparecer. Ó. Nós não estamos no costume da lei. Só para ter o Novo Testamento, meu irmão, na sua mão, demorou 50 anos para chegar isso, para ter todos os livros escritos, para ter todos os livros formados. Os apóstolos pregavam dando testemunho da ressurreição de Cristo. Não tinha nada escrito. Jesus não escreveu nada. Só tinha o Velho Testamento. Ele usava a Bíblia do 72, eu acho. Pregava, dando testemunho do nome do Senhor Jesus Cristo, porque não tinha nada escrito. Olha que interessante. Um levita doando, dando oferta para dividir entre eles. Hoje em dia nós não vemos isso. Não vemos essa teologia. Os caras decretam, hoje eu quero dízimo de R$1.000. Ah, eu quero tanto, eu quero essa campanha de tanto, meu irmão. Em Coríntios, o apóstolo Paulo, doutor da igreja, vai nos ensinar. 9:7. Dê cada um conforme o impulso do seu coração. Sem tristeza, nem constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Você está entendendo? As unidades dos apóstolos, meu irmão. Eles viviam unidos. Que no comecinho já vem nos ensinar. Jesus ficou com ele 40 dias dando instrução do reino, dando instrução da sua doutrina, como vai dizer lá em João 7,14, quem vai dizer lá em Gálatas 1:11, 12. O apóstolo Paulo fala que foi revelado a mim. Olha a doutrina dos caras, meu irmão. Atos dos Apóstolos 1:12. Voltavam entre eles para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, distante de uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, abriram a porta de cima, onde costumava permanecer, era eles, unido, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelador, Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, junto com as mulheres, entre elas a mãe Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles.
Quer dizer, parentes mais próximos. Irmãos, naquela época judaica, é parente próximo, primo, prima. Não, irmão, corrente sanguínea. Não, meu irmão. O apóstolo Paulo vai falar aqui, ó, em Romanos. Quer ver, ó? Para catar essa tese que esse cara fala. Deixa eu ver se eu acho. Romanos. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, Romanos 9. O apóstolo Paulo vai nos dizer, ó, os elitas se chamam de irmão, ó, porque eu mesmo desejaria ser provado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são dos mesmos sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas. A eles foram dados a adoração, a glória e a aliança da lei. Eu culto as promessas. Ó. Paulo chama os irmãos israelitas como irmão de sangue. Que interessante. E Efésios vai dizer aqui, ó, como eu preguei aqui, há um Espírito, há uma só fé, há uma só comunhão. A palavra, o magistério nos mostra, meu irmão. Efésios. Aqui, ó. Há um só Espírito, há um só batismo, há uma só fé. Ele nos ensina essa fé que os apóstolos seguiam, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não é doutrina de homens. Homens, fundado por homens, seitas. Não, meu irmão. Aqui, ó. 4. Seja um só Espírito. Ó, não, seja um só corpo, um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só alma. Ó, uma só esperança. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai, todos o que atua em cima de todos, por todos, em todos. Quer dizer o que, meu irmão? É isso que os apóstolos seguiam. É isso que o Senhor ensinou para os apóstolos. Em João 7,14. Em Gálatas 1, 11, 12. Em Atos dos Apóstolos 2, 42. Atos dos Apóstolos 4. Vai também, 4, 32, vai nos ensinar. Vivia em coração, vivia em unidade. Um levita dando para aos pés dos apóstolos, que ele tinha como herança de acolher as ofertas. Ó, que o Senhor vem nos ensinar, vem modificar toda a lei. Para você não viver o mistério, a base da lei, porque a letra mata. Cristo, em Gálatas 3, 13, ele se fez maldito naquela cruz, carregou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, para nós viver o tempo da graça, não o tempo da lei. Por isso que esses levitas está despojando seus bens aos pés dos apóstolos, porque eles seguiram a tradição, eles estão seguindo a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não doutrina de pastores, não doutrina de Martinho Lutero, não doutrina de homens, de seitas fundadas por homens. Não, mas a doutrina que vem da glória, do alto de Deus. Revelação, o Senhor fala para aquele xura lá, aquele que quer seguir, aquele que quer caminhar comigo, tem que seguir a minha doutrina. Tem que se habitar com a minha doutrina. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na unidade de coração, de distribuir a fração dos pães, dividir entre si as necessidades. Ó, esse que é o magistério apostolado. Nós devíamos fazer uma reforma apologética com a tradição da igreja dos apóstolos, para acabar toda essa heresia, para acabar todas essas baboseiras de divisões de seita. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui em Marcos 3, toda divisão será destruída. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Marcos 3, 24. Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá durar. É profecia, ó. Marcos 3, 24. Jesus Cristo falando. Todo reino que estiver em divisão será destruído. O próprio Senhor Jesus fala. Por isso que o Senhor Jesus Cristo já fez a sua igreja em unidade. Em unidade. A igreja que Cristo fundou está em unidade com a igreja celestial. Sobre ti, Pedro,
edificarei minha igreja. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado. A igreja, o magistério apostolado tem ligação com a glória, com o céu. A única. Um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor. Uma só doutrina. Não várias doutrinas que a gente vemos aí, meu irmão. Acorda, geração. Meu povo se perde por falta, irão perecer por falta de conhecimento. Excluirei eles do meu sacerdócio. Excluirei eles. Aquele que não tem a base como magistério apostolado é excluído do sacerdócio e da glória. Excluído da ligação, meu irmão. Não sou eu quem está falando, é a Bíblia. A profecia. Você está entendendo? Olha como os apóstolos caminharam, olha como os apóstolos fizeram seus milagres, seus feitos. Hoje o povo não, hoje esses pastores não têm temor da palavra. Fica fundando igreja, fica fundando seita. Ó, fé de José. Campanha de fronha, de travesseiro. A campanha da justiça. Onde tem isso? Já foi feito justiça, meu irmão. Quando Jesus se deu naquela cruz, já foi tudo consumado. A fé de Esther. O que é isso? Aonde tem isso? Fé de Esther, sacrifício de Esther. Onde tem isso? Jesus Cristo já fez todo o sacrifício. A toda a injustiça que você vivia, da condenação, Jesus já fez, se transformou em bênção. Você está no Velho Testamento ainda, meu irmão. Quem perseguiram Jesus Cristo? Judeus, fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores, os sacerdotes. Por causa da lei. E vocês estão na lei ainda. Por isso que a igreja de Cristo é perseguida mesmo. Oh, meu Deus do céu. A fé de José do Egito. Campanha do travesseiro da fronha. Você levar essa fronha para a sua casa, colocar no seu travesseiro, você será como um príncipe. Como José foi lá no Egito, o governador. Onde tem isso, meu irmão? Aonde é isso? Que Jesus é esse? Que teologia, que filosofia é essa? Olha como Jesus pregou, como Jesus educou seus discípulos. Campanha da justiça. Aonde tem isso, meu irmão? Campanha da justiça. Você é um incrédulo que você segue isso. Desculpa eu falar, meu irmão. Jesus se fez maldito, ó. Para você que acredita nessas campanhas desses incrédulos, ó. Olha o que o Senhor vai falar para você, ó. Da boca do profeta verdadeiro, temente, imitador de Cristo. Vai falar para você, ó. Olha só. 3,15. Cristo reuniu-nos da maldição da lei, ó. Fazendo-se por nós maldito, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estende aos gentios em Jesus Cristo, e pela fé recebemos o Espírito prometido. Ó. A fé de Abraão e o sacrifício de Jesus Cristo. Recebemos o Espírito prometido. Ó. A bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus. Pela fé, recebemos o Espírito prometido. Ó. Se nós guardamos, sim, o magistério da fé de Abraão. Não viver, meu irmão, Jesus está para isso. Vamos fazer uma campanha de José do Egito. Vamos fazer a campanha, deposita tanto aqui, fazer a campanha da fé de Abraão. Vamos fazer a campanha, justiça da fé de Abraão. Os caras ficam inventando, meu irmão. Jesus fala só de uma linguagem, Jesus fala só de uma doutrina, Jesus fala só de um magistério. Medite isso, meu irmão. João 7,14. A doutrina, aquele que quer me seguir tem que seguir a doutrina. Aquele que segue homem, segue essas doutrinas, dessas seitas, desses caras, dessas campanhas, campanha de fronha, é campanha da justiça, é campanha não sei lá do que, é campanha não sei lá do que, meu irmão. Você irá perecer, meu irmão. Oséias 4,6. O Senhor quer mais amor do que sacrifício. E mais conhecimento que todos os holocaustos, que todo sacrifício. Porque o sacrifício, ele já fez. Já foi feito. A justiça, ele já fez. Toda a transgressão, ele
ressuscitou na cruz. Ele carregou todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado, todo o nosso fardo, toda a nossa enfermidade, toda a nossa maldição hereditária lá do Velho Testamento. Ele carregou sobre ele. Tudo está consumado, faço nova todas as coisas. Por isso aquele levita está doando, está dando seus bens, fazendo ao contrário a lei. Porque ele não vive mais a lei. Os caras vivem a lei ainda. Quando os apóstolos pregaram, eles pregavam Cristo ressuscitado, porque não tinha um Novo Testamento. Demorou 50 anos. Você está entendendo, meu irmão? Pai do Senhor, glória a Deus, meu irmão, não caia no engano. Sou servo e missionário, Roberto. Eu sei que meu foco é pouco, meu é amplo, é pouco, mas uma pessoa se vê e guardar no coração e acordar, conhecer a verdade vos libertará, João 32, para mim já está de bom tamanho. Do que ficar caindo nessas baboseiras, campanha de fronha, de travesseiro, campanha da justiça, campanha das portas abertas, campanha da pulseirinha, campanha, se eu colocar os livros aqui, vou subir no monte, meu irmão. Quando quer orar, Mateus 6,6, fecha a porta do seu quarto e ora ao seu Pai ocultamente. Antes de você pedir, antes de você se prostrar, o Senhor já sabe o que você precisa. Quer orar? Ora, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixei cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém, Senhor. A oração que o Senhor nos ensinou. Glória a Deus, aleluia.